Hoje vamos falar do dia que o Metallica, de uma certa forma, tretou com o Running Wild. E aí, seus truzões que ficam baixando MP3 no torrent, Mr. T aqui violando a propriedade intelectual de vocês. E é óbvio que foi um bait esta porra toda, mas com fundo de verdade, porque o Running Wild é a banda dos piratas. E o Metallica, lá nos primórdios da internet, no começo dos anos 2000, resolveu encarnar o Zé Cruzadinha contra a pirataria, numa treta que quem já usa Grecin 2000, que nem eu aqui que preciso comprar um, tá careca de saber. A briga do Napster. E vamos aproveitar esta oportunidade para fazer uma reflexão sobre a propriedade intelectual. Mas antes da gente sentir esse cheiro de naftalina e de tirar esse negócio aí do fundo do baú, se inscreve e deixa o like neste vídeo de qualidade questionável. Afinal de contas, propriedade intelectual é uma coisa que eu não tenho. Eu sou gordo, eu sou burro, mas o que vale é o meme. Divulgue esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Pelo menos você não passa vergonha sozinho. Estamos perto de 1.000 de inscritos. E quem é da velha guarda sabe que tem promessa de 1.000 aqui no canal. Excellent! Hora de subir no DeLorean e voltar para 1999. O Napster hoje é um tentáculo da Rhapsody International, mas começou como uma startup criada pelo programador Chalfone e o empresário Sean Parker, sendo o primeiro streaming de música a se popularizar, disponibilizando mais de 40 milhões de MP3 via compartilhamento peer-to-peer, ou seja, era uma versão online da famosa fitinha virgem que você gravava o CD importado caro que aquele teu amigo Playba comprou com o dinheiro da mesada. Como um gravador de CD já estava meio popular e os CDs originais eram mais caros do que bancar uma Sugar Baby, o Napster se popularizou e fez muito camelô ganhar dinheiro. E isso, é óbvio, incomodou uma duplinha dinâmica que vive colocando no seu bumbum o Estado e as grandes empresas. O nosso velho conhecido Carlos Marques, que você gostando dele ou não, dizia que o Estado servia simplesmente para proteger uma elite aristocrática que ele chamava pelo nome de burguesia. Um termo carimbado e obtuso que você já sente aquele cheiro de bandejão da Federal e cannabis sativa quando alguém o pronuncia. Mas isso daí não deixa de ser verdade, não é? Trocando em miúdos, as empresas financiam políticos para que eles trabalhem em prol delas. Pronto, falei. E isso vale tanto para grandes multinacionais como para a quitanda do seu Zé. A diferença é que a quitanda do seu Zé faz isso por meio de outras pessoas jurídicas, como associações comerciais, por exemplo. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu estou falando como o jogo é jogado. Ou o cara faz isso, ou ele é um sério candidato para acompanhar o Dio numa turnê. Então a coisa mais natural que existe são grupos de pessoas procurando proteger os seus modelos de negócio, uma prática conhecida como lobby. E foi assim que começaram a surgir convenções na Idade Média para proteger direitos autorais de escritores, principalmente quando a tipografia permitiu a produção em massa de livros. Eis que em 1710 surge a Annae Reginae, o Estatuto da Rainha Ana para quem não gosta de latim. Latim? Au, 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 au! A Annae Reginae foi o primeiro marco legislativo sobre direitos autorais e copyright. E se tu não sabia dessa, esse vídeo vale um joinha. Tô dando positivo porque a geração Z não gosta. Vou xingar no Twitter hoje, muito. O modelo de negócio do mercado fonográfico era o seguinte: as gravadoras, que eram corporações de mídia gigantescas, ofereciam contratos leoninos para os artistas, onde elas bancavam a gravação, a distribuição, a divulgação, a prensagem dos discos, que até hoje é um negócio bem caro, tá? Barateou a gravação, mas o resto ainda continua sendo complicado. Especialmente se for uma banda que não tem penetração no mercado. E roteirista que gosta de uma sacoanagem, Coomer do caralho. Então, basicamente a permuta era: a gravadora entra com Malaquias,
e a banda entra com a rede social do Pintinho Amarelinho. Todos os direitos autorais eram das gravadoras, as bandas ganhavam só uns trocadinhos ali e a maior parte da receita vinha ou de direito de imagem ou de renda de contratação de show. Por isso que o Nikolai 6 quase quebrou quando ele pegou o resto da grana que ele torrou em Tóxico e em Bruna Surfistinha para comprar os direitos autorais do Motley Crue. Uma grana que ele recuperou em pouquíssimo tempo, mesmo com ele já estando entrando numa fase meio de decadência. Então vocês estão entendendo o que o Napster fez com a porra toda, né? Tá gordo, mas essa treta era das gravadoras, por que o Metallica tá na thumb no título? Tá fazendo bait, filha da puta? Calma. O Metallica entrou na parada porque o Napster proporcionou o vazamento da música I Disappear, o que deixou o Lars muito, mas muito puto da vida. Como resultado, além das gravadoras e da RIAA, aquele órgão bonzinho que abraçou o selinho do Parental Advisory, que a gente já falou aqui no canal, os próprios artistas começaram a descascar o Napster lá pro Xandão dos States. E as ações tinham cifras obscenas, já que, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, o mercado paralelo movimentou 4,5 fucking bilhões de Bidens graças ao streaming. O resultado disso foi que a indústria fonográfica e o Metallica ganharam, mas não levaram. Ganharam porque obtiveram na justiça o bloqueio do Napster, que acabou falindo em 2002, mas não levaram porque surgiram diversas outras plataformas, como o Audio Galaxy, o Kazaa, o Morpheus, o Emule, o Torrent, enfim, todas aquelas bugigangas dos anos 2000 que a gente deixava baixando de noite enquanto a gente dormia para não gastar pulso telefônico. É porque não dá pra combater a informação descentralizada e distribuída. Sei, Metallica chegou lá, o Lars falou, não pode, que absurdo. Resolveu usar a justiça estatal e derrubou o Napster. Não adiantou nada. O próprio mercado reagiu a isso. Surgiram várias outras plataformas, porque o MP3 foi simplesmente a evolução daquela fitinha da BASF, aquela fitinha preta, branca e vermelha. Você entregava para aquele seu amigo e conseguia um CD importado caro, porque ele ganhou do tio dele, do pai dele. Você lembrou dessa fitinha, você tá ficando velho que nem eu. Sei, isso é muito chato, mas é a vida, né? E qual que é o problema disso daí? Do ponto de vista da ética libertária, nenhum. Vocês sabem, propriedade intelectual não existe. Opa! É sério isso? Olha, essa discussão sobre legitimidade da propriedade intelectual ela é muito presente em meios libertários. Eu não sou libertário, eu não me rotulo como nada, a não ser um gordo que gosta de distorções high-gain e bumbos duplo em semicolcheia a mais de 160 BPM. Mas, para situar todo mundo, vamos fazer um resumo aqui do que é esse tal de libertarianismo. Libertarianismo é uma corrente filosófica e econômica que se fundamenta em dois pilares, liberdade e propriedade privada. E uma redução bem genérica é que você pode fazer tudo o que você quiser desde que não viole a propriedade alheia. Se alguém faz isso, vai estar violando o princípio da não agressão, o famoso PNA. Isso dá direito à pessoa agredida de agir que nem um fuzzy confusão. Get off my property! Now! Provavelmente nessas andanças da internet você já deve ter esbarrado com uma galera que fica postando comentários com chavões do tipo: Estado é uma gangue. Menos Marques e mais Mises. No Ancapistão teríamos vários Mr. T's, todos concorrendo no livre mercado para ver quem é mais gordo. Imposto é roubo. Sonegar é legítima defesa. Brincadeirinha, Receita Federal, desculpa. Aliás, eu adoro aquele leão do Proerd que vocês usurparam, tá? Esse grupo não é homogêneo, aliás, é uma torre de Babel que vocês não fazem ideia, mas o denominador comum é o ideal de uma sociedade calcada em voluntarismo e propriedade privada, apesar de eu achar que tem uma elasticidade exacerbada do termo propriedade privada e do conceito disso.
Mas como é tudo muito descentralizado e distribuído, e aqui não é um meme, tá? É verdade mesmo. As opiniões são bastante conflitantes, são bastante divergentes em alguns pontos. E esse da propriedade intelectual, ele tem até um conflito acadêmico entre autores dessa corrente. A gente encontra alguns autores que defendem a existência do direito autoral como nos dias de hoje, tais como Ayn Rand, que no livro Capitalismo, o Ideal Desconhecido, justifica que a propriedade intelectual se devia por causa do fruto do trabalho daquela pessoa. Portanto, era legítima a existência de algo que protegesse essa propriedade intelectual, desde que não fosse perpétuo. Contra também uma outra galera que aprimora esse pensamento meio lockeano, de pensar em bens misturados ao trabalho se tornarem propriedade, como é o caso do Murray Rothbard, que lascava o pau nas patentes porque ele considerava elas uma espécie de monopólio estatal para limitar o uso de um bem, de uma propriedade alheia, mas ele passava um paninho ali para o direito autoral dizendo que aquilo ali estava pactuado em contrato. O autor disponibilizava aquela obra com a condição de que ela não fosse copiada ou distribuída sem autorização. Portanto, quem faz essa cópia, quem faz essa distribuição indevida, estaria violando um contrato. Vai ver que é porque ele era escritor, né? Olha só que coincidência. Enfim, o hipopótamo. Esses argumentos, eles são justnaturalistas, mas também tem argumentos utilitários, que estão mais presentes no senso comum. E eles basicamente partem da premissa do por que eu vou gastar dinheiro pesquisando, criando alguma coisa, se eu posso esperar um trouxa criar, ir lá e copiar dele e vender. Então a defesa óbvia disso é dizer que o direito autoral ele existe para evitar essa aplicação da lei de Gerson. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Tinha uns doidos que realmente levavam a sério esse negócio de propriedade intelectual não existe. Dentre eles eu destaco aqui o Tom Palmer e o Stephen Kinsella. Esse último ele escreveu um paper curtinho de umas 60 folhas mais ou menos, com uma argumentação simples, mas bem consistente do porquê a propriedade intelectual, o conceito de propriedade intelectual ser incompatível com a ética libertária. Simplificando, o que justifica a existência de propriedade privada é a escassez. Se um bem não é escasso, não há por que você sinalizar, delimitar e proteger aquilo. Todo mundo vai ter acesso àquilo, aquilo não vai se esgotar e ideias não são escassas. Tanto que eu tô aqui reproduzindo uma ideia desse cara e ele não tá perdendo a ideia por causa disso. Um negócio meio doidão aí, tá? E onde que isso se entrelaça com essa treta do Metallica e de outros artistas, se nós mesmos vimos aqui que eles nem ganham tanto dinheiro assim com venda de disco? O que havia de tão ruim em mais gente acessando o material, com mais possibilidade de se tornar fã e gastar lá o seu rico dinheirinho diretamente com a banda para ver um show? A banalização da informação. Mesmo que essa escassez fosse artificial, a banalização da música destruiu todo aquele conjunto de sentimentos que a gente tinha ao procurar um disco, ao encontrar um disco, escutar, ter aquela expectativa para criar aquele laço quase que sectário, tão passional a ponto de você criar uma fanbase. Tanto que as bandas nem estão gravando mais álbum, né? Tem um monte de gente lançando musiquinhas soltas aí em serviços de streaming. Quanto ao Jack Sparrow, as próprias plataformas resolveram esse problema. A gente tem serviços pagos aí como o Spotify, o Deezer e outras plataformas do tipo, ou a monetização do YouTube. Você vai me ajudar a ter se inscrevendo nessa bagaça e maratonando todos os vídeos que você quer ver um gordinho feliz. Isso devolveu aos artistas a receita que eles tinham antes disso tudo acontecer e de quebra deu a eles um forte controle de copyright que põe no fiofó até de pobres produtores de conteúdo que se ferram com o Content ID da tia Susan. Mas na minha opinião pessoal, a música como um todo acabou perdendo aquele hype que fidelizava, que fanatizava as pessoas. Esse assunto da decadência da música ele é muito mais complexo, ele é muito mais polêmico. Então vamos deixar para tratar dele quando eu tiver mais gente para me cancelar, onde um cancelamento seja mais relevante, que daí pelo menos eu engajo, né? Mas e você? O que você acha da propriedade intelectual? Ela deve existir? Ela não deve existir? Ela é justa? Ela é injusta? Qual a opinião de vocês a respeito disso?
Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês. Até a próxima sexta aí. Stay heavy.